Vamos dar continuidade agora, vendo um pouquinho da utilização dos quimioterápicos, né, para o controle dos cânceres de cabeça e pescoço, com relação aos tumores de boca, o que é possível, como vem funcionando isso aí com a doutora Andressa, aqui também do serviço de quimioterapia do hospital, e também do Oswaldo Cruz. Obrigada, Andressa. Boa tarde, gente. Meu nome é Andressa, tá? Vou tentar me posicionar aqui para ver como é que fica melhor. Eu sou oncologista clínica aqui do hospital. Vou falar um pouquinho sobre o tratamento quimioterápico, o efeito dos protocolos de quimioterapia sobre os tumores de cabeça e pescoço, tá? A gente vai dar uma visão geral dos diversos papéis da quimioterapia nesse cenário, tá? Não tenho conflito de interesse nenhum para essa aula, tá? E por que é importante falar sobre os tumores de cabeça e pescoço, né, gente? Então, é um sítio frequente de tumores e que tem uma incidência variável nas diversas regiões devido à influência importante de fatores de risco, né? O principal fator de risco, de longe, é o tabagismo, é o fator de risco mais importante, por isso a importância tão grande da cessação do tabagismo, tanto como fator protetor e até mesmo depois do diagnóstico mesmo, a gente sabe que os pacientes que persistem fumando, eles têm um desfecho pior também, tá? O álcool é um outro fator de risco importante que tem efeito sinérgico com o tabaco. É um tumor que acomete principalmente pacientes idosos, tá? E que tem, embora nos últimos anos venha havendo um aumento importante da incidência dos tumores em pacientes jovens, principalmente, como já foi falado antes, tumores de orofaringe devido à infecção pelo vírus HPV. Eu espero, daqui a alguns anos, vir aqui dar essa aula e dizer que a estatística está contrária, que agora a nossa população foi vacinada e que a gente não tem mais tumores de orofaringe associados ao HPV. Vamos fazer esse pacto, quem sabe daqui a uns 10 anos a gente consegue ver essa diminuição da incidência, tá? Os tumores de nasofaringe, eles são tumores menos frequentes, mas também tem uma influência viral importante de um outro vírus, que é o vírus Epstein-Barr. Voltando à importância dos tumores de orofaringe, uma coisa bem interessante é que, ao longo dos anos, o que se viu é que esses tumores de orofaringe associados ao HPV, eles têm um prognóstico melhor. Não existe ainda uma indicação formal para tratarmos diferente, mas já é conhecido que tem um prognóstico melhor. E essa implicação prognóstica é tão importante que no novo estadiamento TNM, eu acho que isso já foi falado previamente nas outras aulas, o status do HPV já entra no estadiamento. Então, todo tumor de orofaringe, a gente é obrigado a testar, avaliar o status do HPV, porque tem implicação no estadiamento desse tumor. É um tratamento complexo, tá certo? Tratar tumores de cabeça e pescoço é complexo, porque trata-se de uma ampla variedade de sítios, né? A gente tem tumores de cavidade nasal, cavidade oral, de faringe, laringe, traqueia, glândulas salivares, então é uma ampla variedade de sítios localizados próximos a estruturas nobres, então é bem complexo e é um tratamento que exige sempre uma avaliação multidisciplinar. Não existe tratar tumor de cabeça e pescoço sem ter uma equipe multidisciplinar junto. É muito importante o papel do oncologista, do radio-oncologista, do odontólogo, do nutricionista, do fisioterapeuta. Então, esses pacientes acometidos por tumores de cabeça e pescoço são pacientes que chegam muitas vezes desnutridos, pacientes alcoolistas e tabagistas. Quando não, eles desnutrem durante o tratamento, tanto por questões relacionadas ao próprio tumor, que muitas vezes prejudica a deglutição, quanto por toxicidades relacionadas ao tratamento. Então, o acompanhamento nutricional é extremamente importante. O acompanhamento da fono para garantir a preservação da função daquele órgão é muito importante, tá? Então, não existe tratar tumor de cabeça e pescoço sem avaliação multidisciplinar. Então, é super interessante esse nosso encontro aqui para estar discutindo isso e estar partilhando experiências, tá? A equipe multidisciplinar, além de ter importância no tratamento, ela deve estar junta desde o início, vai ter extrema importância na fase de reabilitação desses doentes também. Então, o que falar sobre quimioterapia? Então, a quimioterapia ela tem um papel importante nos diversos cenários do tratamento dos tumores de cabeça e pescoço. Ela pode ser empregada concomitante à radioterapia de forma adjuvante, pós-cirurgia, quando não existe mais doença, para prevenir recorrência local. Ela pode ser empregada
como tratamento definitivo, em substituição à cirurgia como tratamento inicial, também concomitante à radioterapia, ou pode ser empregada no cenário de doença metastática com intuito paliativo, para controle de sintomas e controle de doença com benefício em sobrevida. Tá? Então, no geral, o que é que se tem? 30% a 40% dos pacientes eles vão se apresentar com doença nos estadios clínicos 1 e 2, doença estadio precoce. O prognóstico desses pacientes, em geral, é muito bom, com sobrevida em 5 anos que beira os 90%. Tá? Para esses pacientes, o tratamento padrão é cirurgia ou radioterapia. Tá? Normalmente são tratamentos cuja curva de sobrevida se sobrepõe, são tratamentos cujos desfechos são semelhantes, e a escolha por uma ou outra opção de tratamento vai ser baseado no desfecho funcional que se pretende, tá? E nas toxicidades relacionadas a depender do órgão acometido. Uma vez operados, existem fatores de risco maiores e menores que vão estar associados a um risco maior de recorrência. Normalmente, paciente que tem tumores maiores, T3 e T4, com margens positivas, linfonodos com extensão extracapsular, comprometimento linfonodal, invasão perineural ou invasão linfovascular, são pacientes que têm um risco de recorrência, então a gente precisa avaliar um tratamento complementar à cirurgia. Dentre esses fatores, margens positivas e linfonodo comprometido com extensão extracapsular são os 2 fatores associados a maior risco de recorrência. Então, para esse grupo de pacientes, a gente precisa se dedicar um pouco mais ao tratamento pós-operatório. Certo? Então, e aí que entra a quimioterapia adjuvante. Então, pacientes com margem positiva ou com linfonodo com extensão extracapsular, eles, via de regra, recebem quimio-radioterapia adjuvante. O protocolo padrão é quimioterapias com cisplatina 100 mg por metro quadrado a cada 3 semanas, associada à radioterapia. Tá? E isso é respaldado por um estudo antigo, que a gente já viu, desde 2004 a gente já sabe isso, tá? Em que se pegou pacientes com tumores de cabeça e pescoço operados e viu-se que os pacientes que tinham margem positiva ou linfonodo com extensão extracapsular, eles tinham um melhor controle loco-regional quando submetidos à terapia combinada, se comparado à radioterapia isolada, e também tinham maior sobrevida livre de recorrência. Por isso é o tratamento padrão, mas vejam que, benefício, pacientes que fizeram quimio e rádio versus aqueles tratados com radioterapia exclusiva, tiveram um ganho de 10% em controle local e regional em 2 anos, e também um ganho pequeno em sobrevida livre de doença. Então, o ganho existe, o oncologista é sempre animado, a gente persegue sempre o melhor, mas que se pesem as toxicidades. Obviamente, esse ganho não é de graça, a gente tem um ganho de 10%, às custas do dobro de toxicidade hematológica e toxicidade mucosa. Quando eu ofereço químio e rádio juntos, eu estou ofertando uma droga que é radiosensibilizante. Então, se a radioterapia isolada numa área já operada é tóxica, ela vai ser um pouco mais tóxica, tem o dobro de toxicidade quando associada à cisplatina, quando associada a uma droga radiosensibilizante. Então, a gente precisa ficar de olho. Claro que a gente persegue o melhor, mas o que é melhor para um doente não necessariamente vai ser melhor para todos, a gente sempre tem que pesar. Existe a indicação, sim, mas tem que sempre avaliar doente por doente, e daí, novamente, a importância da avaliação multidisciplinar. Na doença mais avançada, na doença loco-regional, estadios clínicos 3 e 4, a quimioterapia e a radioterapia concomitantes, elas acabam sendo um pouco mais empregadas. Tanto quando se quer preservar a função do órgão, quanto quando se tem tumores realmente inicialmente inoperáveis. Então, nesse cenário, quimioterapia pode ser empregado junto com radioterapia, ou em algumas situações, embora seja uma coisa menos usual, quimioterapia de indução, que seria químio seguido depois de químio e rádio, embora não seja um tratamento padrão tão bem aceito, a gente vai discutir um pouquinho. Tá? Então, objetivo da químio e rádio como tratamento definitivo, preservação de órgão, quando se tem um tumor que é inoperável, possui extensão, ou quando o paciente é que é inoperável, ele não reúne condições para cirurgia. Tá? Então, em 2003, o Dr. Forrastier mostrou para a gente que químio concorrente à radioterapia oferecia maior taxa de preservação de órgão. Químio, aqui nós temos um estudo com 3 braços de tratamento, rádio e químio concomitante, químio seguido de rádio e o terceiro braço com radioterapia isolada, mostrando uma maior taxa de preservação de laringe para pacientes que faziam químio e rádio concomitante, protocolo padrão, como já foi falado antes. Né?
Protocolo padrão, cisplatina semanal, cisplatina a cada 3 semanas, concomitante à radioterapia, tá? No entanto, nem todo paciente é candidato a isso e a gente precisa ter atenção para outras opções de tratamento. Cisplatina é uma droga que é nefrotóxica e ototóxica. Então, pacientes que já têm disfunção renal ou que desenvolvem ototoxicidade durante o tratamento, a gente precisa pensar em esquemas alternativos, né? E isso, ao longo dos anos, foi visto também. Uma opção para pacientes que têm contraindicação formal à cisplatina é o uso do cetuximab, que é um anticorpo monoclonal que bloqueia o receptor do crescimento epitelial, tá? O EGFR. E por que a ideia de tratar com cetuximab? Estudos prévios mostraram que o EGFR, esse receptor do fator de crescimento epidérmico, ele era hiperexpresso nos tumores de cabeça e pescoço e está envolvido na via da carcinogênese. Então, a ideia é bloquear esse receptor. E surgem, então, estudos com cetuximab como uma alternativa à cisplatina. Estudo de fase 3, que se comparou cetuximab com radioterapia versus radioterapia isolada, mostrando um ganho de 20 meses em sobrevida global para os pacientes submetidos ao braço da terapia combinada. No entanto, a grande crítica é que não foi comparado com o braço padrão com cisplatina e radioterapia. Recentemente, um estudo de fase 3 pegou pacientes com tumores de orofaringe HPV positivo e aí propôs essa comparação. Cisplatina e rádio versus cetuximab e rádio, mostrando sobrevida inferior para os pacientes tratados com cetuximab e radioterapia, que é a curva vermelha, e uma taxa de recorrência maior também. Por isso, a gente entende que é um protocolo inferior. O protocolo padrão continua sendo cisplatina e radioterapia concomitante. Para pacientes com contraindicação à cisplatina, cetuximab é uma opção, embora com menor taxa de controle local e menor sobrevida. Drogas diferentes, perfis de toxicidades diferentes. Quando a gente o pessoal da radioterapia não é muito animado com cetuximab, não, né? Muito perfil de toxicidade diferente, enquanto a gente tem nefrotoxicidade e ototoxicidade com a cisplatina, a gente vai para o cetuximab, mais rash cutâneo, mais mucosite. Que é um exemplo do rash acneiforme pela droga, tá? A gente tem bem mais radiodermite, mas não é protocolo de primeira linha, a gente usa como opção para pacientes com contraindicação à cisplatina, com o intuito de radiosensibilizar, melhorar nosso controle local. Quimioterapia de indução tem um papel discutível, como eu falei previamente, para a maioria dos tumores, tá? É um protocolo que a gente usa para tumores localmente avançados, normalmente tumores T4, N2 e N3, doença volumosa. E qual seria o intuito disso? Reduzir o volume tumoral inicial antes da fase de tratamento com quimio e rádio e tratar metástases subclínicas. Por que surgiu essa ideia? Porque o que se viu é que esses tumores loco-regionalmente avançados, eles iam muito bem quando tratados com quimio e rádio concomitante, porém recidivavam muito à distância. E aí, qual seria o pensamento? Será que é porque oferecemos pouco tratamento sistêmico, pouca quimioterapia? Então, vamos ter a ideia de fazer mais químio antes da fase de quimio e rádio. E aí, o que é que se viu nesse tempo? Vamos lá. Esse é um estudo clássico, tá? Um estudo de 2007, em que se comparou 2 braços de quimioterapia de indução, DCF, docetaxel, cisplatina e fluoracil, com cisplatina e fluoracil, seguido de quimio e radioterapia. Então, o que se viu é que os pacientes que faziam o braço de quimio de indução com 3 drogas, seguidos de quimio e rádio, eles tinham uma tendência a benefício em sobrevida global e tinham um benefício em sobrevida livre de progressão, mas às custas de maior toxicidade. Esse outro estudo é um estudo de fase 3, que comparou quimio de indução seguido de quimio e rádio com o tradicional esquema de quimio e rádio isolado. E o que se viu é que não houve diferença em sobrevida livre, nem em sobrevida global, para os pacientes tratados com quimio de indução. Então, é uma coisa que a gente não usa com frequência. São casos excepcionais mesmo, porque a impressão é que a gente não melhora muito as coisas e agrega muito mais toxicidade, tá? Como toda regra tem sua exceção, estudo novo, junho de 2019, tumores de nasofaringe, benefício com quimio de indução. Todos os estudos prévios que a gente comentou sobre quimio de indução incluíam tumores de cabeça e pescoço não nasofaringe. E durante muito tempo, o tratamento padrão para os tumores de nasofaringe com doença loco-regional, quimio e radioterapia concomitante. Agora, em junho de 2019, finalzinho de maio de 2019,
estudo de fase 3, com pacientes com tumores de nasofaringe localmente avançados, T3, T4, N2, foram submetidos a 2 braços de tratamento. 3 ciclos de quimioterapia, seguido de quimio-radioterapia, versus quimio-radioterapia concomitante. O que é que a gente viu? Ganho em sobrevida livre de recorrência para os pacientes que fizeram quimio de indução, ganho em sobrevida global e menor incidência em metástase à distância. Então, novo tratamento padrão para tumores de nasofaringe localmente avançado, químio neoadjuvante, químio de indução, seguido de quimio-radioterapia. Tá? E na doença metastática? Qual é o papel da quimioterapia? Na doença metastática, o objetivo é controle de sintoma, qualidade de vida e ganho em sobrevida. A escolha do regime depende do que a gente utilizou na primeira linha, do volume de doença, do performance do doente. Normalmente, a gente usa poliquimioterapia associada ao anticorpo monoclonal anti-EGFR, aquele que a gente falou lá no início, que é inferior à cisplatina no tratamento da doença local, mas que no cenário metastático é a opção para tratamento de primeira linha combinado à quimioterapia. E mais recentemente, como não se fala de oncologia atualmente sem falar em imunoterapia chegando para o tratamento dos tumores de cabeça e pescoço também, a gente vai falar um pouquinho no final. Tá? Então, esse é o estudo clássico. De 2008 até agora, 2019, a gente tem protocolo padrão para tratamento na primeira linha, protocolo Extreme, que a gente chama do Dr. Vermeuken, quimioterapia combinado a Erbitux, seguido de Erbitux de manutenção, versus quimioterapia isolada, que é que a gente viu, benefício em sobrevida global, benefício em sobrevida livre e ganho também em taxa de resposta, quimioterapia de primeira linha. Durante muito tempo, a gente tinha diversas comparações de químio, sem nenhum estudo mostrar diferença em sobrevida. O que a gente tinha que fazer químio com uma droga ou fazer químio com 2 drogas na primeira linha metastática, a gente só aumentava a taxa de resposta. Até que em 2008, esse estudo mostrou que os pacientes que recebiam químio associado ao anticorpo monoclonal, seguido de manutenção com o anticorpo, eles tinham uma sobrevida maior, eles viviam mais do que os que faziam só químio. Então, protocolo padrão de 2008 até agora, estamos vendo que as coisas em cabeça e pescoço parecem caminhar um pouco devagar, né? Mas, eis que surge a famosa imunoterapia. E o que é isso? Que tanto se fala em oncologia, com aprovação para tantos tumores, e essa coisa que vem revolucionando. Então, falando de uma forma simples para entender o que é que acontece. Quando o nosso organismo reconhece a célula tumoral, os linfócitos de defesa eles são ativados. E aí, existem receptores, tanto na superfície do linfócito, quanto na superfície da célula tumoral, que permitem a interação entre as 2 células. Mas a célula tumoral é uma célula inteligente. Então, quando a célula tumoral se liga ao nosso linfócito T ativado, ao nosso exército de defesa, ela consegue inativar o linfócito. E aí, o nosso sistema imunológico é inativado e a célula tumoral pode proliferar tranquilamente. E aí, o que é que se faz na imunoterapia? A gente bloqueia essa inativação do linfócito. A gente faz drogas. E aí existem várias classes de drogas, tá? Existem os anti-PD1, que bloqueiam essa ligação. Existe o anti-PDL1, anti-CTLA4. São drogas que bloqueiam essa ligação entre o linfócito T ativado e a célula tumoral, impedindo a inativação do nosso linfócito. Então, o sistema imune ativado, ele pode combater a célula tumoral de uma forma mais eficiente. E aí a gente vem com um outro espectro de complicações. Enquanto na quimioterapia a gente tem alopécia, diarreia, mucosite, na imunoterapia a gente vai ter um sistema imunológico persistentemente ativado, um sistema imunológico hiperativado. E aí vem as doenças autoimunes, que a gente está aprendendo a lidar também. Vem um outro espectro de complicações que a gente precisa saber que existem. Tá? Então, o pescoço, ela veio inicialmente em 2016. Ela começa a ganhar seu espaço em 2016 como tratamento de segunda linha, após progressão à primeira linha no cenário metastático. Então, nesse estudo de fase 3, em que pacientes com câncer de cabeça e pescoço metastático, tratados em primeira linha com platina, progrediam, eles recebiam na segunda linha o anti-PD1 nivolumab,
versus quimioterapia isolada, e essa quimio era quimio com uma droga à escolha do examinador, enviou-se um ganho em sobrevida global para os pacientes tratados com imunoterapia, e aí recebeu aprovação para utilização em segunda linha. E então, até junho desse ano, a gente tinha ainda, na primeira linha, químio com anticorpo monoclonal, segunda linha, imunoterapia já com 2 drogas aprovadas, tanto o anti-PD1 nivolumab, quanto o anti-PD1 pembrolizumab, que tem um estudo parecido, para utilização em segunda linha. E na primeira linha, o que é que a gente tem? Estudo recente, tá? Keynote 048, com o anti-PD1 pembrolizumab, na primeira linha de tratamento para câncer de cabeça e pescoço. E aí, o que é que a gente tem? Pacientes com tumores de cabeça e pescoço metastáticos, não previamente tratados, foram randomizados para 3 braços de tratamento. O anti-PD1 pembrolizumab mais quimioterapia, versus anticorpo monoclonal mais quimioterapia, o braço daquele estudo inicial que eu mostrei para vocês, que é o protocolo padrão até hoje. E o que é que se viu? Quando se comparou imunoterapia isolado com protocolo extreme, químio mais anticorpo monoclonal, o que se viu foi um ganho em sobrevida global para os pacientes tratados com imunoterapia isolada e com perfil de tolerabilidade muito melhor. Na verdade, um ganhozinho muito pequeno que dá uma não inferioridade na população geral, é não inferior, tá? Desculpe. Vamos lá. Não inferior, mas isso na população geral do estudo, pacientes não selecionados, tá? Pacientes independente de expressão de marcadores que a gente entende como preditores de resposta à imunoterapia, curvas de sobrevida meio que superponíveis, tá? Porém com perfil de tolerância muito melhor e com respostas mais duradouras. Quando a gente compara pacientes que expressam PDL1, tá? Aí a gente tem curvas bem mais abertas. Imunoterapia isolada versus químio mais anticorpo monoclonal, com ganho em sobrevida global para pacientes que expressam PDL1. E o mais interessante é a duração de resposta, tá? Mediana de duração de resposta, 20 meses versus 4 meses e meio. Então, e é aquela coisa interessante da imunoterapia. O doente que responde, ele vai embora. Ele responde e tem respostas duradouras. Como eram 3 braços, né, a gente precisa comparar imuno mais químio com químio mais anticorpo monoclonal. Na população geral do estudo, imuno mais químio também superior, com ganho de quase 3 meses, diferença em sobrevida global, não teve diferença em sobrevida livre, mas, de novo, as respostas foram mais duradouras de quem fez químio com imuno. Não tem, como é um estudo recente, a gente não tem, o estudo nem foi publicado ainda, a gente não tem aprovação ainda no Brasil para a utilização de imuno em primeira linha, mas vem com tudo, tá? É a próxima coisa que vai chegar para a gente. E agora, só para fechar, uma coisa interessante que ressalta novamente a importância da nossa discussão é como é que a expertise de um centro impacta nos desfechos do paciente. Então, esse estudo mostra que pacientes tratados em centros com alto volume de tratamento, eles têm melhor sobrevida global e melhor sobrevida livre de doença. Por isso, vamos tratar em centros que tenham equipes multidisciplinares e que tenham volume de doentes, centros com expertise, porque isso faz diferença nos desfechos. Tá? E a mensagem final é o seguinte: na doença localizada, cirurgia e radioterapia são modalidades importantes de tratamento. O papel central da quimioterapia está no tratamento da doença metastática, e nesse cenário ela vem em associação ao anticorpo monoclonal e, mais recentemente, à imunoterapia. E para o sucesso do tratamento é sempre importante, de novo, a equipe multidisciplinar. E aí é isso, gente.